E eu quero convidar os irmãos a abrir comigo o Salmo 126. E o Salmo 126, e eu fiquei pensando, eu pensei na minha mente o tempo todo de falar, e eu estava de madrugada. Falei, Senhor, o que eu vou falar para a igreja? Eu sei que eu vou falar, mas qual é a palavra que eu quero fundamentar esse testemunho? E o Senhor me deu o Salmo 126. Ele me deu o Salmo 126 e Provérbios 22, 6. Está escrito em Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos com os que sonhavam. Então a nossa boca se encheu de riso, em outra versão de júbilo, e a nossa língua de cântico. Então se diz entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. Foi por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar de outra vez do cativeiro. O Senhor com correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas, prestem atenção, os que semeiam em lágrimas secarão, semeiam em lágrimas, secarão ou colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou seja, os seus frutos. Amém? Provérbios 22, 6. Eu já sei de qual e vocês também. Tem gente que não sabe, mas quando começar a ler já sabe. Né? Quando nós falarmos, nós já vamos saber. O que diz em Provérbios 22, 6? Eu não vim de celular não, porque eu acho melhor celular. Mas aí os outros iam dizer, essa crente velha que só anda com o celular na mão, vê de cadê a espada? Né? Então eu trouxe a espada, tá meio capenga aqui de tanto ler, né? Então essas coisas caem também. Então eu trouxe a Bíblia hoje para dizer que eu sou crente de verdade. Quem não sabe, eu sou. E diz assim, instrui o menino no caminho em que ele deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Alguns dos irmãos sabem que eu tenho 3 filhos. Eu tenho o meu mais velho, que chama Pedro, que é lindo, divino e maravilhoso. Eu tenho o meu filho do meio, que é Gabriel, que esse é lindérrimo. Ele não é lindo, ele é lindérrimo. E eu tenho o Paulo Henrique, que alguns de vocês conheceram, que ele é simplesmente demais. Lindo, lindo, lindérrimo e lindíssimo. Então veja que eu sou uma mãe coruja. E os que os conhecem, meu filho, pode atestar. Não é coruja não, é verdade. Tá certo? É verdade. E eu tenho um filho, que é o Gabriel. Esse filho querido, esse filho amado, esse filho que Deus provou minha fé com ele. O Gabriel é um menino que desde cedo, ele mostrou muita personalidade. Muita personalidade. E eu tinha muito assim, temor pelo Gabriel, porque o Gabriel ele é um menino que ele fala o que quer, ouve o que não quer, não tem medo de ninguém. E assim, e às vezes ele brigava na escola, e o Nilson ficava louco com ele, porque ele brigava com um menino maior que ele, os meninos pegavam ele pelos pescoços e diziam, eu vou te esganar. Ele falou assim, mas se eu sair vivo, se eu sair dessa vivo, você pode me aguardar, que eu vou revidar. Então ele era muito ousado, sempre foi muito ousado. Então o Nilson ficava louco com ele, por conta disso, que ele arranjava confusão, e os amigos dele perdiam a van, e ele chegava assim, mãe, dá o dinheiro aí do passagem que meu amigo perdeu a van. Eu falei, o que eu tenho a ver com teu amigo? Mãe, pelo amor de Deus, o que é isso? Qual é o testemunho que você vive? Que evangelho é esse que você não pode ajudar os outros? Eu falei, é bom fazer cortesia com o chapéu dos outros. Pega o dinheiro da sua merenda e dá para ele. Eu falei, não, aí não. E ele era desse tipo. Ele era aquele menino ousado e, ao mesmo tempo, ele era aquele menino caridoso, aquele menino, mas uma personalidade muito forte. E eu temia por ele. Irmãos, não tema. Não tema. Todas as vezes que você não tiver um propósito diante de Deus, todas as vezes que você estiver apresentando, nós não podemos ter no mundo secular fala o benefício da dúvida. Nós não podemos ter dúvida, porque o nosso Deus não é Deus de dúvida. O nosso Deus não é Deus de confusão. Quando Ele nos promete, Ele cumpre. Ele cumpre. E aí meu filho começou a crescer. Meu filho começou a ser um adolescente.
E eu vinha para esse ciclo de oração aqui. Na época frequentava eu, a irmã Melânia, a Neidinha. E aí eu pedia muito por ele. Os outros parecia que eles não eram nem meu filho, porque eu não tinha preocupação. Sabe por quê? Porque o Pedro eu apresentei no altar do Senhor. Quando ele nasceu, a primeira coisa que eu fiz, eu estudava muito o Velho Testamento, eu peguei o Pedro e fiz igual fazia. Igual lá, está lá, em Deuteronômio falando que a gente tem que pegar os filhos, as premissas da gente apresentar, porque eles são do Senhor. O nosso primeiro é do Senhor. Ele não é nosso, é do Senhor. E eu fiz isso com o Pedro, apresentei ao Senhor. O pastor Valdeci foi na minha casa, fez um culto de oração e foi maravilhoso, que ninguém foi. Convidou a igreja, ninguém foi. Só foi o pastor, a Solange, a mulher dele, os filhos, minha avó, minha mãe, minha mãe e eu e meu marido. E quando eu apresentei aquele menino na mão do Senhor, eu senti que o céu se abriu. Porque aquele menino, eu nunca me preocupei com ele. Nem quando ele está em dificuldade eu me preocupo, porque ele é do Senhor. Mas o Gabriel era aquele menino que eu ficava muito preocupada. Os irmãos falaram, vamos apresentar os filhos. Levei Gabriel lá na frente, eu apresentei ele no altar do Senhor. Falei, Senhor, o Gabriel é do Senhor. Eu não tive a mesma atitude em relação ao Gabriel, porque como eu li a Bíblia, eu entendi que era o primeiro, o outro era meu. O primeiro é do Senhor, o outro é meu. Mas os nossos filhos, queridos, são do Senhor. Lembre-se disso sempre. Os nossos filhos, a nossa família é do Senhor. Então, o Gabriel foi crescendo. Gabriel estudava a palavra. Eliana não está aqui não estou vendo ela aqui. Mas Eliana, a gente fazia campanha no monte, eu e Eliana. E Gabriel ia junto conosco. E aí a gente fazendo a campanha, eu falei, qual é o seu propósito de oração aqui, Gabriel? Ele furar a orelha. Eu falei, o quê? Eu falei, então vamos dar 7 voltas aqui. Se Jesus mandar furar a tua orelha, eu te levo, eu compro ali, vou ali na Vivara e compro um brinco para você para furar a tua orelha. Claro que Deus não falou para furar a orelha, né, irmãos? E aí a Eliana falou assim, vamos orar, porque se Deus falou, isso é compra de brilhante. A Eliana até brincou, vamos, a gente compra de brilhante. Acabou. Mas ele furou, viu? Depois, nem consultou, não furou. E aí, ele ia de vez em quando com a gente para o monte. Então, ele curtia aquele negócio do monte, ele gosta daquele movimento. Mas aí, ele parou de ir. E aí, quando ele começou a crescer, o Gabriel começou a se envolver com as amizades. E a gente tem que ter cuidado, irmãos, com as amizades dos nossos filhos. A nossa vida é corrida, nós temos muitos afazeres, mas às vezes a gente não presta atenção de quem está indo para a nossa casa, quem são os amigos dos nossos filhos. E a gente tem que prestar atenção. E era uma coisa que o Nilson sempre batia. Não aceito fulano, que o Nilson nunca gostou de nenhum amigo dos meus filhos que não fosse da igreja na nossa casa. Tanto é que a nossa casa não é aberta para amigos. Hoje a nossa casa é aberta para os amigos do Paulo Henrique, da igreja dele, que ele se reúne, a moçada se reúne lá, às vezes na sexta-feira ele se reúne. Hoje o Nilson permite, naquela época ele não permitia. E ele, quando ele olhava para a pessoa, parece que ele já fazia o raio-x, e ele dizia, esses meninos, esse povo que vem aqui não são amigos nossos filhos, não quero. Mas nem sempre você está no controle, né, dos seus filhos. E Gabriel foi crescendo. E teve muitas coisas que aconteceram na vida do Gabriel, que eu não vou me estender muito, porque são coisas muito fortes, e que vai tomar muito tempo no nosso culto, mas eu quero ressaltar 3 fatos que aconteceram na vida do meu filho. Todos relacionados à ação do inimigo para ceifar a vida do meu filho. 3 eventos. 3 eventos. E assim o Gabriel foi crescendo, mas eu era uma mulher de oração. Por que você era uma mulher de oração? Você não é mais? Eu sou. Mas naquele tempo, eu lutando, correndo para cima e para baixo, para o processo com o tribunal, mas eu parava meu tempo para frequentar o monte. Eu parava, algumas vezes fui com a Ana Maria, em cultos de tarde, a gente ia num culto lá na Ceilândia, não sei aonde, fui com ela. Eu ia com a Cláudia Falcão, eu ia com a Miriam, eu ia com vários amigos, parceiros de oração, eu subia monte, descia monte, ia com outros irmãos de outras denominações, porque a minha preocupação eu era focada em 2 coisas. Meu filho e a minha empresa. Eu era focada nessas 2 coisas. Só que acontece o seguinte, queridos. Quem semeia com lágrimas, colhe com alegria. Às vezes a gente faz campanha, entra campanha, faz campanha, entra campanha, e parece que aquilo foi esquecido no reino. Mas sabe o que tem lá no reino? Depósito de oração.
Lá tem depósito de oração. Teve um momento que a Edith me ajudou demais. Eu tive com a Edith. Edith foi também. Edith, eu te amo. Quero declarar para a igreja que a Edith foi uma mulher assim, que, num momento difícil da minha vida. Esse fato eu vou deixar para outro dia. Esse é porque é muitos fatos. Edith foi uma mulher assim que me ajudou demais. E a Ilma, minha prima Ilma, que olhou para mim e disse: essa mulher parece que ela é forte aí, mas ela não é não. Vem cá, irmã, vem cá, prima, vamos ali passear comigo. E me levou, me entregou lá na Edith, conversa com a Esther. E Edith conversou comigo, como uma mulher de oração, como uma psicóloga maravilhosa, uma mulher que tem a fé, que tem o perfume de Jesus. Edith tem um perfume de Jesus. E ali eu entrei, e Gabriel era a minha preocupação, Gabriel, e a vizinha queria saber quem era Gabriel, porque eu só ficava assim: Gabriel! 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 Ela falou: quem é Gabriel dos três? Eu falei: esse aqui. Quando eu vi o Gabriel, já estava mexendo com o cachorro lá, eu: Gabriel, vem cá! Olha aqui, mãe, ele é bonitinho, o cachorro quase me come a mão do Gabriel. Eu falei: meu Deus do céu, Gabriel, pelo amor de Deus. E era sempre assim, o Gabriel. Tinha confusão, estava o Gabriel no meio. Quando chegava para ver o boletim, eu e o Nilson ficávamos disputando lá na porta do colégio para quem que a gente ia. Eu pegava do Guto e saía. Eu vou pegar o do Pedro, dá licença. Ele: ei. Por quê? Porque ninguém ia ver o do Gabriel. Sabe por quê? O Gabriel era burro? Não. O Gabriel era inteligente? Era. Mas o Gabriel conversava com todo mundo e o Gabriel tinha uma coisa chamada TDAH. Então, se passasse uma mosca aqui, ele ficava olhando a mosca. O professor está dando aula. Ele levava celular, tirava selfie dentro da sala de aula e postava. Naquela época era outros, né? Era o Orkut, né? Depois veio o Facebook. Eu falei: Gabriel, você está usando o celular dentro da sala? Não. Eu vou tomar o seu celular. O seu celular aqui é para você se comunicar comigo. Não, eu estou não, mãe, imagina. Aí ele aparecia as fotos dele. Até que eu fui chamado na coordenação. Né? Ó, o Gabriel está tirando foto dentro da sala de aula. O Gabriel fica conversando dentro da sala de aula. O Gabriel é isso. E o Gabriel é aquilo. E os professores ficavam irritados porque ele sabia de um conhecimento de um assunto e ele batia de frente. Ele não tinha humildade de calar. Não, professor, está errado. Seu posicionamento está errado. Porque não é assim, é assado, para aí, para lá. Ele tinha 5 anos, 6 anos de idade. A professora ensinou a fazer o C certo e o E errado. Então, ela ensinou a fazer o E maiúsculo e o E minúsculo. E ele fez um E. E a professora disse que era o C, que estava dizendo que estava errada. Ele considerou a questão como C. Ele falou assim: não, a senhora ensinou a fazer o E maiúsculo assim. E o E minúsculo assim. O C assim e assim. E aqui é um E. Aí eu peguei papel e olhei. Falei: professora, olha, ela olhou. Falei: o que a senhora está vendo? É um E. Eu falei: eu também vi, ele também viu. Ela foi lá, consultou a questão. Então, ele tinha 6 anos de idade. Então eu falei: meu Deus do céu, como é que essa cobra vai crescer lá dentro de casa? Né? E ele tem muito do direito. Ele tem muito direito. Eu sempre pedi para ele fazer direito, ele nunca quis. Mas ele tem muito direito. E ele vai quando ele não quer saber. Então, por conta disso, ele é um cara recalcitrante, porque ele não aceita, ele não leva desaforo para casa. Hoje, ele é um homem transformado pelo poder do Espírito Santo. E aí, Gabriel cresceu. Gabriel, um dia, ele tinha 18 anos e teve uma festa, uma rave. Nessa época, ele trabalhava conosco. E o Nilson começou a ver o movimento dele lá na empresa, ele ligando para um, ligando para outro, vendo congresso, e aí eles alugaram com um grupo de amigos uma condução. Acho que vocês tomaram conhecimento desse acidente, foi um acidente muito grave. E o Nilson viu aquele movimento, ele saiu, essa festa seria no sábado o dia todo, e no domingo, ela ia entrar no domingo. E ele tinha ido ele pagou o ingresso para o sábado e domingo. Quando eles saíram no sábado, pegaram esse ônibus para ir para essa festa, antes dele ir, isso foi na sexta-feira, o Nilson abriu o Salmo 91 e orou o Salmo 91. Para ele. Falou: Senhor, eu vou apresentar meu filho diante de ti. Ele começou a ler o Salmo 91, orou esse Salmo 91. E o Gabriel foi embora para essa rede. Domingo de manhã eu estou em casa, o telefone toca, o meu telefone toca. E um rapaz estava com o telefone dele. Eu falei: Gabriel, o que é?
Ele falou assim, a senhora é a mãe do Gabriel? Eu falei, sou. Ele falou assim, ele está em casa? Eu falei, ué, mas esse telefone é nele? Ele falou assim, não, esse telefone é dele, mas ele está em casa? Eu falei, por quê, meu filho? O que está acontecendo? Ele falou assim, olha, dá uma olhada se ele está no quarto dele. Eu falei, mas fala o que está acontecendo. O que está vendo? Ele falou para mim, houve um acidente. Um acidente com um ônibus. Eu falei, com um ônibus? Meu filho não anda de ônibus. Houve um acidente com um ônibus e houve morte. E eu encontrei o celular dele. Eu estou ligando para a senhora porque eu sei que esse celular dele, porque eu conheço ele. Eu falei, dá uma olhada no seu quarto. Aí, no quarto dele, eu fui lá no quarto dele. Quando eu olhei, a cama estava arrumada. Ele dividiu o quarto com o Paulo Henrique nessa época. Eu vi o Paulo Henrique, olhei para a cama dele, não estava. Aí o Nilson levantou, o que foi? Eu falei, houve um acidente. E eu acho que o Gabriel está envolvido nesse acidente. Ele disse, um acidente com o quê? Eu falei, um carro. Um ônibus. Ônibus? Ele não anda de ônibus. Eu falei, pois é. E aí ele falou assim, olha, eu falei, onde foi esse acidente? Ele falou assim, em Lusiânia. Em Lusiânia. Tá? A senhora, quando entrar na BR, a senhora vai ver o ônibus. Mas dá uma olhadinha antes no Hospital do Gama, depois a senhora vai no Hospital de Santa Maria e depois a senhora vai no Hospital de Lusiânia. E nós fomos no hospital e naquela hora que eu soube do acidente, eu liguei, acho que foi para o Garcia. E o Garcia falou assim, Esther, você quer que eu vá junto? Eu falei, não, Garcia, vai a gente, qualquer coisa eu te chamo. O Garcia, então tá, vamos orar. Porque eu sou para sofrer, gente, eu sofro junto. Todo mundo que me conhece, meus amigos, todo mundo que é para sofrer, foi todo mundo para sofrer junto. Tem sem negócio de eu sofrer sozinha, não. Eu já coloco no grupo logo, ó, tô passando por isso, tô passando por aquilo, e os amigos. E aí, lá vamos nós. Nós vamos lá, chegamos lá, fomos no Hospital do Gama, no Hospital de Gama tinha umas 20 pessoas, mas ele não estava nessa lista. Como aqui no sistema do Distrito Federal, se você vai no hospital, em qualquer hospital, entra no sistema. Então aparecia, né, que ele tinha ido no hospital de base, mas não aparecia aquilo lá. Ele falou, não, ele não deu entrada, ele não está aqui. Aí eu fui em Santa Maria. Aí o rapaz falou assim, eu acho que a senhora não deve ir em Santa Maria, porque é o mesmo. Não, o Gama estava muito cheio, a menina falou, não está aqui, mas não deu resposta. Eu cheguei em Santa Maria, a mulher falou assim, não, aqui no Gama tem 20, aqui tem uns 15, mas de feridos desse acidente. Mas não tem Gabriel. Tem Gabriel, outro nome lá, mas Gabriel Lima, de Oliveira não tem. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, aí o rapaz falou assim, olha, a senhora dá uma olhada em Lusiana, se não, vai no necrotério. Aí eu gelei. Eu falei, o quê? Necrotério? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Eu comecei a clamar, falei, Senhor, eu não aceito isso, eu não tive filho para perder isso, eu não posso perder meu filho. Eu não dou conta, eu não vou suportar isso. E aí o Nilson falou assim, peraí, nós não vamos em Lusiana, nós vamos na festa, vamos nessa festa. Vamos lá ver esse acidente, vamos ver tudo. E eu olhar para o ponteiro do carro, falei, tem que botar combustível. Ele, não, nós vamos lá, vamos. Aí nós entramos em Lusiana, aí tem uma entrada assim, e nós fomos, e o rapaz foi recebendo as dicas, e a gente foi chegando lá. Aí nós vimos o ônibus. Quando eu olhei o ônibus, eu falei assim, não sobreviveu ninguém nesse acidente. E um monte de coisa espalhada, um monte de bolsa, de um monte de coisa, assim, de objetos espalhados ali. E eu olhei e falei para o rapaz, falei, você está com o celular dele, você me devolve? Ele disse assim, olha, ele falou assim, tia, eu estou indo para casa, porque eu também estou ferido. Mas eu vou deixar lá na sua casa. Mas depois que a senhora, se tiver alguém lá, eu desço. Se não, mais tarde, quando a senhora voltar, eu entrego na sua casa. Eu falei, tá bom. Aí nós fomos na festa. Aí chegamos lá na festa, o cara com... Aquilo não era um cigarro, aquilo era um negócio desse tamanho assim. Era uma vara de maconha na mão, assim. Aí ele chegou e falou assim, eu quero entrar nessa festa aí, porque teve um acidente e eu não estou achando meu filho. O cara, não, porque tem que pagar ingresso. O ministro falou assim, ô meu irmão, seguinte, eu vou entrar aí agora. Eu vou procurar o meu filho. E ninguém vai me pedir, não. Não, porque tem que pagar esse imposto. Aí o Nilson fechou o punho. Eu disse, eu vou entrar aí agora. E ninguém vai me pedir. Eu falei, vamos entrar aqui agora. Ninguém vai pedir. Aí o cara, não, de boa. Eu falei, olha, porque se eu não encontrar o meu filho aqui, ele está no necrotério. Aí, não. Eu já engrossei ele, calma, fica aí. Eu, tá bom. Aí o Nilson tomou a frente. Gente, quando nós entramos para aquela festa, era um portal.
cheio de ossos nesse portal. Quando eu olhei para aquele portal e que eu fui entrando naquela festa, me fez lembrar aquelas festas pagãs que são feitas na floresta, com aqueles rituais. Tem uns que são ciclos, assim, que eles colocam. Que eu olhei para aquilo ali, eu falei, esse acidente foi... Veio na minha hora, o Espírito Santo falou, esse acidente foi sacrifício. Que foi sacrifício ofertado a Satanás e ele colheu vidas aqui. Foram 2 moças que morreram naquele acidente. Eles falavam em 8, mas no final eram 2 moças que tinham morrido. Inclusive uma delas estava do lado do Gabriel. 1000 cairão ao teu lado. E aí eu comecei a olhar para aqueles rapazes. E aquele som, tum, tum, pensa que eu tenho ódio daquilo. E tum, 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 e os caras na frente daquilo, aquela névoa, gente, de maconha. Eu falei, meu misericórdia, o que meu filho está fazendo num lugar desse, meu Deus? O que meu filho está fazendo aqui? E eu comecei a olhar, eu olhava para um, olhava para outro. E eu falei, eu já tinha andado bastante, não encontrava, e tinha muitos jovens ali, e eles estavam anestesiados, que eles estavam um pouco se lixando, se tinha morrido gente lá fora, eles não queriam nem tomar conhecimento, e até ficar com raiva, porque aquilo atrapalhou um pouco a festa. E aí eu vi um menino agachado, abraçado com o joelho, com a cabeça entre o joelho, encolhido. Eu cheguei, vou lá naquele menino. Quando eu olhei assim, quando eu levantei, ele olhou para mim e falou, mãe, aconteceu um acidente. Ele estava em transe, acho que por causa do fedor daquele negócio, e também pelo abalo emocional que ele sofreu. E ele falava assim, meu amigo perdeu o braço, mãe. A minha amiga morreu. O meu outro amigo está todo machucado. A menina do lado morreu. 1000 caíram ao teu lado. O rapaz perdeu o braço, 10.000 à tua direita. O que estava da frente dele se machucou todinho. E ele teve um cortezinho aqui, porque o Senhor tinha que deixar uma marca nele, para ele nunca se esquecer. Quando eu olhei para ele, falei assim, como é que você está? Como é que foi o acidente? Eu disse, mãe, o motorista vinha em alta velocidade, todo mundo gritando, de repente o motorista perdeu o controle do carro, e ele capotou, e as 2 moças morreram. A minha amiga foi porque na hora que ela caiu, ela parou, ela repousou e o último tombo do ônibus caiu em cima dela e da outra moça. Então elas foram esmagadas pelo carro. E eu falei, qual foi a sua sensação? Ele falou assim, quantas pessoas tinham dentro do carro? Ele falou assim, umas 50. E eu falei, o que você sentiu? Ele falou, quando deu o primeiro tombo, veio um monte de gente para cima de mim. Ele falou, eu vou morrer. Parecia o Cid, né, da Era do Gelo. Eu vou morrer! Quando fez a segunda volta, eu vou viver! E ele ficou dentro do carro, ele ficou dentro do ônibus. Só que o amigo dele, por causa das ferragens lá, o braço do amigo ficou preso. E não tinha como, aí teve que esperar bombeiro. Quando o bombeiro veio, ele foi com esse para dar um mutilado, porque o braço cortou, ali mesmo, um pedaço do braço, levaram esse braço para... Mas não conseguiram reimplantar e ele perdeu mesmo. O antebraço, né? Esse que é o braço, o antebraço. Ele perdeu o antebraço. E esse menino ficou traumatizado muito tempo. Quando ele ia andar de ônibus, ele já botava a mão assim. Na época ele fazia faculdade de publicidade e propaganda, ele tinha um congresso no Sul, e ele foi de ônibus, eu falei assim, como é que você vai fazer essa viagem? Ele, mãe, está valendo nota, se eu não for, eu vou ser reprovado. Eu já faltei tanto. Eu falei, como é que você vai, meu filho? Ele disse, mãe, eu não sei como é que eu vou, mas eu vou. E ele disse que ele não conseguia dormir, porque toda vez que o carro, ele chegava, ele acordava, vai bater, todo mundo segurava ele, calma, não vai bater não. E ele foi, voltou, e ele ficou traumatizado muito tempo. Eu falei, meu filho, você precisa de Jesus. Você precisa se encontrar com Jesus. Naquela época eu subia monte, descia monte, orava no ciclo de oração, e pedia oração aos irmãos, e eu orava no carro, eu orava na audiência, eu orava quando eu estava fazendo um processo, eu orava quando eu chegava em casa, eu orava. E sabe qual era a sensação que eu tinha? Que aquela oração não atravessava o teto. Que Deus não estava ouvindo. Deus não ouvia. Porque tudo que eu temia que aconteceu com ele, aconteceu.
Eu temia que ele se envolvesse com droga, ele se envolveu. Eu temia que ele se envolvesse em má companhia, ele se envolveu. Só que Deus é bom que quando ele foi avançar na droga, o organismo dele não suportou, então ele parou. Ficou na maconha só por um tempo. Irmão, você não sabe o que é uma pessoa que é criada no Evangelho de Deus, chegar na casa dela, entrar no quarto lá do seu filho e sentir um cheiro de maconha dentro do seu filho, do seu quarto, dentro do quarto do seu filho. Ele botava os negócios para eu não sentir, eu sentia. Eu dizia, Senhor, até quando? Até quando, Jesus? Aquilo me matava, irmãos, era uma faca apontada no meu coração. Eu dizia, meu Deus, será que isso nunca vai passar? Os meus outros filhos, eles odiavam aquilo, porque eles não gostam. E eu comprava muita roupa da Oakley para ele. E eu parei de comprar, porque para mim aquilo era roupa de maconheiro. Os outros nem gostavam, por causa que era roupa de maconheiro. O Gabriel vestia igual a Peba. Já viram? O Kit Peba era o Gabriel. Juliette, aquelas roupas da Oakley, aquelas bermudas que vinha aqui, aparecia metade da cueca. Nós fomos para Natal, lá vamos nós, né, os 5. Lá o Gabriel afastado. O povo do aeroporto já estava assim, né? Eu peguei e falei assim, vem pra cá, menino, senta aqui perto de mim, que o povo tá pensando que você é mala, senta aqui. Eu toda elegante, né? Porque eu sou elegante, né? Eu sou chique, bem, né? Elegantíssima, né? Elegantérrima, né? A rainha da cocada preta, o menino parecendo um peba lá do lado, os outros tudo do outro lado, porque tava com vergonha dele. E eu peguei, vem cá, fica aqui perto de mim, e bora. Quando cheguei no shopping, comprei uma camisa para ele do Barça. Falei, melhor usar, porque eu não gosto muito de esse negócio de time, não, eu acho meio brega, mas tudo bem. Tem gente que gosta, né? Gosta é igual a boca, né? Cada um tem a sua. Falei, vem cá, meu filho. Vamos trocar essa blusa feia aí, vamos botar aqui uma blusa, uma boa, do Barça. Aí ele comprou, achou bonito, ficou usando lá, depois ele trocou por outra coisa. Enfim. E ele pegava as coisas e trocava. Eu comprava, assim, às vezes, uma jaqueta da MCD de R$500, ele ia lá, comprava e vendia por 300. Por quê? Para quê? Porque ele tem uma coisa chamada comércio na mão. Quando ele precisava de dinheiro, que o dinheiro do lanche não dava, porque ele não pegava lanche, gente, ele pegava o dinheiro do lanche e fazia outras coisas, em show, e não sei o quê. Ele usava aquelas roupas, vendia, queridos, vendia as roupas para ficar com o dinheiro. Para usar droga, não sei. Se ele usava droga, eu acho que não. Mas ele trocava, mas é dele, e ele faz isso até hoje. Hoje ele tem loja dele, hoje ele tem comércio dele, hoje ele é um empresário, e ele faz isso. Ele curte isso está no sangue dele. Ele não me vendeu porque não ficou com medo assim, de perder o bem precioso. Mas acho que se pudesse, ele tinha já me negociado por aí, sabe? Mas então, o Gabriel ficou muito tempo. Levei ele no médico, fez uma tomografia, fez tudo, não teve nada. E aí a vida segue, né? A vida segue. Aí ele foi crescendo, aí eu dei um carro para ele. Quando ele fez 19 anos, eu dei um carro para ele, porque eu não aguentava ir buscar a Gabriel na noitada, gente. Ele dizia, mãe, eu tô aqui, meu amigo me trouxe, mas me deixou. Eu botei gasolina no carro dele, eu fiquei na mão. Naquela época não tinha Uber. Aí eu falei, vou dar um carro para esse menino, para ele não ter. Gente, eu acordava 3 horas da manhã para buscar o menino. Um dia eu peguei ele lá ali na Vicente Pires, tinha uma casa de show, tá lá o Gabriel lá. 3 horas da manhã na rua com um amigo dele. Falei, cadê o cara que trouxe você? Ah, ele foi embora, largou a gente. Falei, eu vou te dar um carro para eu não ficar vindo aqui buscar você, tá bom? Era para fazer faculdade, mas acabou que era para isso mesmo. Tá bom. Ele pegou esse carro, ganhou o carro. Obrigada, Ida. Eu ia estar com uma coroa desse tamanho lá no centro. Oh, meu Deus. Uma pedra dessa. Deus é bom. Pegou esse carro, comprei o carro para o Gabriel. Gabriel sai para uma noitada. Está numa balada, conhece uma moça, se engraça com a moça, termina a balada, ele falou assim, você mora onde? Ela pegou e falou assim, eu moro na Ceilândia. Ele disse assim, eu vou te deixar em casa, porque não tem carro aqui, não tem táxi. Não é certo uma moça ficar na rua a essa altura da madrugada, eu vou te levar em casa. E aí, ele chegou lá e deixou a moça na porta da casa dela. Quando ela olhou, ela viu um carro e falou assim, Gabriel, vai embora agora. Ele, por quê? Ela falou assim, porque aquele cara ali, ó, é meu ex-namorado, ele é mal, ele vai te matar.
Abre, vai aqui, você pega a BR-070 e vai embora. Não olha para trás. Põe máximo de velocidade que você empreender. Vai agora, vai agora. Ela desceu do carro e ficou batendo. Vai. E o Gabriel olhou, viu lá uns caras e saiu. E esse carro, quando o Gabriel saiu cantando pneu, foi embora, pegou a BR-070 ali, aquela que vem de Águas Lindas, e ele foi embora e ele entrou no pistão. Quando ele entrou no pistão, do lado dele tinha uma viatura da polícia rodoviária. Porque naquela época aqui tinha um posto, aqui perto da Coca-Cola tinha um posto. E ele entrou naquele... e os caras vinham atrás. E a voz falou no ouvido dele. Eita Deus, maravilhoso. Estes que estão atrás de você, eles vão te matar. Mas eu tenho contigo planos na terra. Você é meu. E esta viatura que está do teu lado, ela vai te levar até a tua casa. Até próximo da tua casa. E eles não vão tocar em você. Ei, xaramanabas. Ai, aleluia. Queridos, Gabriel pegou esse pistão norte, sul, todinho, a polícia do lado. O Gabriel não avançava, porque se ele avançasse, a polícia ia atrás. A polícia ficou no meio e ele ficou na faixa da direita. E os caras atrás dele. E ele ficou. E ele foi. Quando eles viram, chegaram no centro e viram que ele ia seguindo e o Camburão ia junto, eles subiram o viaduto do centro e foram embora. E o Gabriel seguiu. E o Gabriel falou, e a voz falava no ouvido dele, você é meu. Ninguém vai tocar em você, você é meu. E aí, nesse dia eu comecei a ficar com raiva do Gabriel. Comecei, vou ser sincera. Mãe ama, mas mãe não tem raiva? Tem. Porque a mãe que falar que não tem é mentira. Ela pode não externar isso para os outros. Ela pode, porque mãe não gosta que fala dos filhos dela. Eu não gosto, eu sou capaz de brigar mesmo, de pancada, se alguém falar mal do meu filho. Nossa, mas você não dá evangelho, você diz que é crente, mas você não dá testemunho nenhum. Não dou não. E Deus sabe, porque se mexer com meus filhos é complicado. Porque só eu sei o tanto que esses joelhos aqui, ó, já ficaram marcados de tanta oração por eles. Porque eu não pus filho nesse mundo para perdição, queridos. Meus filhos são do Senhor. Eles são herança do Senhor. A minha casa é bênção. Meus filhos são o melhor patrimônio. Eu sou milionária. Se vocês não sabem, eu vou dizer aqui, ó, um segredo para vocês. Sou milionária. Porque meus filhos são lindos. Meus filhos são saudáveis. Meus filhos são inteligentes. E meus filhos são do Senhor. Entendeu? Isso é maravilhoso. Quem tem isso é milionário. E eu tenho isso. Para a honra e glória do Senhor. E eu comecei a ficar com raiva do Gabriel, que quando ele sai de casa eu achava era bom. Mas nesse dia, meu coração acordou quando eu ouvi o barulho do carro dele entrando. E nessa época lá em casa, acho que a gente tinha uns 4 ou 5 carros, não sei. Acho que era 4. Uns 5, não lembro. Era muito carro, era carro. Cada um tinha um carro lá em casa. E aí ele pegou e estacionou. Quando ele estacionou, todo mundo da casa acordou. Eu, o Nilson, o Pedro e o Paulo acordando. Todo mundo. E ele entrou chorando. Quando ele entrou chorando, ele já foi subindo para o meu quarto e falou, mãe, eu falei, o que foi? Ele falou assim, Deus de Israel está comigo. Deus de Abraão. Eu falei, o quê? Deus de Abraão está comigo, mãe. E ele começou a falar diferente. Ele não falava como aquele mala, cheio de gíria. E ele começou a falar diferente. O meu filho, a gente olhava para o meu filho, ele tinha perdido o brilho. O meu filho tinha perdido, sabe, o viço. Aquele olho dele, aquele, sabe, jeito assim, aquela barba horrorosa dele. Meu filho ele já fazia faculdade, ele já estava virando um bicho grilo, uma coisa horrorosa. E eu falei, meu Deus, meu filho é do Senhor, meu filho é lindo. Porque eu queria mostrar como ele era criança, que menino lindo, que coisa linda que ele era. E eu comecei a ver que meu filho estava se perdendo, ele estava ficando feio. Feio, o pecado nos deixa feio. O povo de Deus é um povo bonito porque nós temos o brilho de Jesus, nós temos, Senhor, a graça de Jesus conosco. O povo de Deus é um povo bonito, é um povo novo, renovado, cheio do poder de Deus. Quem vive no pecado é feio, é cheio de coisas que não agradam o Senhor. E eu olhava para meu filho, eu via isso, e eu chorava, e eu me dizia, eu não aceito isso, por que comigo?
Por que, Senhor, comigo? Meu filho não é assim, ele não ama assim. Eu tinha orgulho do Pedro, eu tinha orgulho do Paulo. Até a gente fez uma brincadeira comigo, mas você tem 60%, por que você está reclamando? Né? Ninguém consegue ter 100. Eu falei, gente, eu quero o 100. Ela, você vai ter o 100, porque o Senhor é contigo. Oh, Deus maravilhoso, remanante, Ixei, calamanás, queridos. E ele entrou e falou, mãe, o Deus de Abraão está comigo. E ele começou a contar essa história para nós, e nós começamos. Ele falou assim, e Deus manda queimar tudo. Gente, ele foi lá no quarto dele, pegou toda a roupa dele. Acendemos, e nós íamos para a rua, ele volta. Volta, porque ninguém na rua precisa saber do que está acontecendo. Ele queria queimar o colchão. Eu falei, nem dentro de carro não tem jeito não, meu filho. Tem 5 carros aí, vai estourar os carros. Ele tem que queimar o colchão. Vamos queimar esse colchão nisso. Não, vamos queimar o colchão outro dia. Não dá para queimar, vamos fazer uma fogueira, vai chamar atenção demais. A vizinhança vai dizer, vocês, esse povo está doido. Estão incendiando a casa. Queridos, ele queimou a roupa dele toda. Ele foi arrancando a roupa. Ele só não ficou pelado, porque ele, acho que não teve respeito, ele ficou de cueca. Mas ele queria na mesma arrancar a cueca e jogar fora. Ele foi lá, ele queimou a roupa dele toda. Toda. As roupas dele, tudo que tinha no quarto dele, coberta, foi tudo queimado. Até a roupa do Paulinho. Não é do Paulinho, é do Paulinho. Ele foi embora. E o carro dele era o mais próximo. Aliás, eu não sei se era do Pedro, que era mais próximo, mas eu acho que era o dele, que estava lá. Eu falei, e esse tanque aqui, se esse fogo chegar no tanque, vai explodir. O Guto falou, não vai, porque esse fogo aqui não é um fogo humano, mãe. Gente, a gente estava assim, ó, colado no fogo, e não queimava a gente. E naquele momento eu entrei em mistério, e eu falava línguas, e eu sapateava, e eu rodava, e eles ficaram me olhando assim, e ele falou assim, agora eu te visito, mulher. E eu comecei a falar em línguas, e o Nilson, e nós ficamos impactados, a família toda ficou impactada. Aquilo foi um negócio extraordinário na nossa casa. Isso era às 5 horas da manhã, e o fogo queimando. Aquela planta lá em casa, ele pegou perto da planta, pegou o pé do muro todinho, e o carro não esquentou. Não esquentou. Eu encostava no carro, o carro frio, eu não acreditava. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que mistério é esse? O carro não esquentou, não aconteceu nada. E toda aquela roupa foi queimada. Daquele dia em diante, a aparência do meu filho mudou. A aparência do meu filho passou a ser aquele menino bonito que ele era antes. A pele dele ficou outra pele, pareceu cobra, né? Escamou todo. Ele fazia um tratamento de Rakutan, por causa das espinhas, mas ele teve uma aparência muito melhor do que ele tinha antes. Porque ele mesmo com o Rakutan, mesmo fazendo tudo, a aparência dele era feia. A partir desse dia, meu filho estava diferente. Sabe o que ele fez uma vez? Para irritar a família, ele levou uma prostituta para uma festa de família. Eu quase morri, gente, eu quase tive um infarto quando eu vi aquilo. Mas a família respeitou. Respeitou a pessoa, nós respeitamos ela. E eu falei assim, meu filho, é esse tipo de mulher com quem você quer andar? Mas era aquela baixa, da pior espécie. E ele fez aquilo para irritar a família, para me irritar, para me afrontar, para afrontar o pai dele. E eu olhei para ele e falei assim, meu filho. E aí a primeira providência, depois que isso aconteceu, foi o quê? Botou a mulher dele, a esposa dele hoje, na vida dele. Foi a primeira providência de Deus. E ele começou a namorar a Bárbara. Ali, a partir dali, ele namorou. Primeiro fato, o ônibus. Segundo fato, esses bandidos. Terceiro fato, nós já morávamos no Península, nesse dia. Quando isso aconteceu. E ele pegou esse carro, ele tinha passado a noite. Quando eu fui morar no Península, tinha muitos bares embaixo. A gente sofreu muito, eu e a Neidinha sofreu muito. Hoje você está no céu, viu, Dite? Mas naquela época, minha filha, a gente sofria demais. Eu sofria mais que a Neide, eu acho. Não sofria não, porque a Neide também ficava. Mas a Neide mora lá nas alturas, né? Ela é uma princesa de Deus, mora lá nas alturas. Eu sou lá no mediano, né? E eu ficava mais próximo do bar. O meu apartamento ficava mais próximo do bar. E ele passou a noite num desses bares com os amigos dele. Quando foi de manhã, eu pensei que ele estava acordando, na verdade ele tinha passado a noite toda ali, bebendo. E ele falou que precisava ver a Bárbara. Por que ele ficou doido para ver a Bárbara? Porque ele tinha passado a farra com os amigos e umas menininhas, né?
E ele ficou com a dor na consciência, queria se justificar. Porque eu falei para ele, se ele ficasse com a menina, namorando com ela, eu ia tirar foto e mandar para ela. A Bárbara, gente, ela é magrinha, bonitinha, ela fala assim, mas pensa aquela fera, aquilo ali é uma fera, até eu tenho medo dela. Aquilo é perigosa, porque ela não é igual eu, escandalosa, que fala na cara, ouve o que, entendeu? Fala o que quer, não, ela é caladinha, ela é uma lady, mas ela vai te matando assim, entendeu? E ele morre de medo dela. Chegamos no Guarujá, Gabriel, vamos jantar? Vamos, né amor? A gente pode ir? Pode, né? Pode. Aí ela, assim, ela só fazia assim. Não dá não, hoje não dá não, entendeu? E ela dizia, pode amor, a gente pode ir sim. Ele, não, a gente vai. Ela falou que pode, a gente vai. Aí eu falei, essa doutrinou bem ele, viu? Botou uma coleira e... E ele bateu esse carro. Ele bateu esse carro, não sei aonde, e aí ele conseguiu chegar no posto e esse carro ficou lá. Quando nós fomos ver o carro, aí o Nilson olhou o carro e falou assim, esse carro aqui tem que pegar um guincho e levar ele para a oficina. Mas aí o Nilson estava com raiva dele e falou assim, agora, bicho, você se vira aí com esse carro, eu não vou fazer nada para ele não. Aí ele falou, mãe, o que você vai fazer? Eu falei, meu filho, vamos ver, calma. Não, porque tem que ver, não sei o quê. E aí eu falei, olha, não adianta me impressionar. Primeira coisa é pegar o guincho e vamos levar para o condomínio. Naquela época, a gente podia estacionar ou no estacionamento de hoje visitante. Hoje não pode mais, hoje a gente só pode estacionar nas nossas vagas. Mas nós deixamos lá no estacionamento de visitante e depois para decidir o que fazer com o carro. E eu falei, vai tomar um banho, vai dormir, à noite, quando eu voltar do trabalho, a gente conversa. Mas ele não conseguiu fazer isso, porque ele é ansioso. Ele é o tipo de pessoa ansiosa. Se a coisa não acontecer, ele fica louco, ele fica enlouquecido. Ele fica doido. E aí, nós colocamos, quando chegou a noite, ele subiu na janela do apartamento e abriu. E eu estava, naqueles dias, querido, com um sentimento que ia acontecer um suicídio no nosso condomínio. Estava no meu coração dizendo, vai. Ele falou assim, a voz falava assim, vigia, ora. Uma vida vai ser ceifada aqui. Essa era a mensagem. E eu estou lá passando, ele abriu a janela e ele ficou em cima da janela para pular. Quando eu cheguei no corredor, que eu olhei, irmãos, eu tremi daqui até até a ponta do meu pé. Eu comecei a tremer, e eu com o celular na mão. Eu falei, Nilson, olha aqui a palhaçada do Gabriel. Desce aí, menino. E tranquei no quarto. Quando eu tranquei no quarto, eu botei na cela, Peniel. O Gabriel vai tentar, ele está em cima da janela, ele quer tentar pular. A cela na hora, oh irmãos, como é bom ter irmãos, como é bom ter igreja, como é tão bem igreja. A Norminha viu a mensagem e falou, Neidinha, corre lá na Esther. Está acontecendo alguma coisa na casa da Esther. Em 5 minutos a Neidinha estava lá na porta. A Neidinha chegou e falou, o que está acontecendo? E o Gabriel, e eu entrei para o quarto, porque a palavra diz para o Senhor, quando você quer falar com o Senhor, você entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e se apresenta diante do Senhor. Eu falei, Senhor, eu não tive filho para perdição. O meu filho é do Senhor. Olha lá, Senhor, ele está querendo pular. Se meu filho pular, ele vai morrer. O pastor Joaquim me liga na mesma hora. Meu anjo, pastor Joaquim, um homem maravilhoso, um pastor maravilhoso, irmãos. Oh, como nós somos felizes de ter o pastor Joaquim como pastor. Pastor Joaquim começou, irmã Esther, eu repreendo esse luto na sua vida, eu repreendo agora. O Garcia começou a interceder, a Norma começou a interceder, e todo mundo começou a orar, o Geones começou a orar, e todo mundo começou aquela corrente de oração, e o Nilson chegou e falou, Gabriel, desce aí. Aí o Nilson saiu, o Pedro voltou lá, ele ficou ainda uns 15 minutos ali, olhando, criando coragem para pular. De repente ele foi e voltou. Aí o Nilson falou para ele, senhor, desce aí, vem cá na sala que a gente vai conversar sobre esse conserto desse carro aí. Seu problema é o conserto do carro, a gente vai resolver agora. Ele disse, você vai arrumar meu carro, pai? Você vai arrumar meu carro, pai? Ele, pô, desce aí, anda. E outra coisa, tá muito vento aqui, tá enchendo aqui de poeira, tá? Fecha a porta aí. Essa janela. E eu no quarto, eu não tinha coragem de abrir, porque eu estava com medo do meu filho morrer, pular ali naquele momento.
Daqui a pouco a Neide chega lá, já estavam conversando, estava mais calmo. A Neide chegou lá, na hora que a Neide entrou, ela disse, eu estava arrepiada porque o inimigo queria ceifar a vida do meu filho naquele dia. Aquele dia, o inimigo queria tirar, porque aquele menino, quando ele tinha 1 mês de vida, ele teve uma pneumonia, era o dia da minha formatura em Direito. E ele teve uma pneumonia que ele foi internado. E eu não queria sair, o médico falou assim, mãe, vai. Você lutou 5 anos por isso. Hoje é seu dia, vai. Ele não vai morrer. Deixei minha mãe lá, mãe, cuida do meu filho. Ela, vai, é o seu baile. Vai, eu fui. Era melhor não ter ido, porque eu chorava no baile, eu chorava. Meu professor falou assim, ele vai ficar bem. Você é uma guerreira, você vai ser uma bela profissional, porque você é uma guerreira. Poucas mulheres se enfrentaram que você enfrentou Eu enfrentei muita dificuldade na minha gravidez. Não por saúde, mas por desafio mesmo. E quando chegou naquele dia, ele falou assim, você está aqui. Você pegou seu canudo e você está aqui. E você vai ser vencedora. Eu falei, como eu posso comemorar, professor, com meu filho no hospital? Ele está com pneumonia, meu filho tem 1 mês de vida. Ele sim, ele vai sobreviver. Ele vai sobreviver, você vai contar isso. E eu fiquei agoniada. Daqui a pouco ele se acalmou. Aquela união da célula, aquele momento, Deus convenceu ele, o Espírito Santo convenceu ele, desceu, o Nilson conversou com ele, o Nilson mandou arrumar. No outro dia ele disse assim, amanhã eu vou chamar o guincho, a gente já leva para a oficina, daqui 1 semana, 15 dias, 10 dias seu carro está pronto, fica tranquilo. E ele aceitou aquilo, depois ele pediu perdão para a gente, queridos. E eu falei, meu filho, você é do Senhor, meu filho, não faz isso mais com a gente não. Ele falou assim, eu sei, mãe, que eu sou do Senhor. Aí quando a Neide chegou, ele foi lá para o quarto, e a Neide ficou ali um tempo conosco. Depois a Neide já foi embora, quando ela viu que estava tudo tranquilo, foi embora. Falei, Senhor, meu filho é do Senhor, não é um filho para perdição. Passou uns 2 ou 3 meses, e a vizinha do 19º andar, ela pulou, realmente, ela se suicidou. E houve um luto no nosso condomínio, assim, muito grande. Porque eu sentia que isso ia acontecer, mas eu não queria que fosse na minha casa, eu não queria. E eu fiquei triste porque todo mundo que a mulher procurou várias pessoas, ninguém conseguiu socorrer ela, porque ninguém estava ligando para ela. Até que aquilo aconteceu e nós passamos a nos preocupar com as pessoas dentro do condomínio. Então, meus irmãos, isso foi. Depois acabou, né? Ele se converteu? Não. Acabou não. Ele continuou lá. Aí ele já não usava mais nada. De repente a Bárbara entrou na vida dele, aquilo que era prazer para ele deixou de ser prazer, ele parou de... Do nada ele parou de fumar. O Cícero foi lá em casa uma vez, ele entrou fedendo maconha, gente. Quase que eu morri de vergonha do Cícero. Imagina a pessoa, você crente, chegando em casa, seu filho entra fedendo maconha dentro da sua casa. E aí o Espírito Santo foi convencendo, ele não precisou fazer tratamento, ele foi deixando. Deixou, simplesmente tomou abuso. Ele usava Viper, sei lá, tomou abuso, não conseguiu evoluir para drogas mais pesadas, porque ele não dava conta, a estrutura orgânica não dava, ele enjoava, passava mal, bebia, depois ele começou a encher o saco da bebida, e aí ele parou de beber, mas mesmo assim ele continuou, a gente continuou tendo desafio com ele, não foi fácil. Teve muitas coisas que aconteceram, eu falei para vocês, mas eu vou terminar porque já está terminando a hora. Nem parece, né? Foi tão rápido. Mas aí, queridos, eu continuei orando para o meu filho. Mas chegou um dia que eu falei, eu não vou orar mais não, Jesus. Acabou. Não vou orar mais, é com o Senhor toma conta, e acabou. Não quero mais saber. E parei de orar pelo outro. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. E deu uma mãe espiritual, que foi a Bebel. A Bebel pegou e falou assim, eu tirei seu filho, Esther, ele é meu filho espiritual. Falei, então ora por ele. E a Bebel começou a orar. Porque eu cansei de orar, Deus botou a Bebel para orar por ele. Era a mãe espiritual dele. E começou a orar, e começou a orar, e começou a orar, e começou. E ela dizia, Esther, como é que está nosso filho? Como é que está nosso menino? Eu dizia, Bebel, parece que piorou. Eu vou pegar firme. Ela, na casa da Bebel, tem um quarto lá escrito assim, quarto de guerra. Ela entra lá, minha filha, essa mulher é perigosa, cuidado com ela aquela hora. Viu? A Bebel voltou lá. Eu cheguei, Neidinha me ajuda, Neidinha
Me dá aqui também a lista. Também, eu tenho um caderno, é outra, viu? Tem um caderno desse tamanho, assim, que, nossa, misericórdia. Tem 50 mil nomes lá para oração. Bebel de um lado, Neidinha de outro, Cela Peniel do outro. Pastor Joaquim, que também esteve comigo, teve momentos muito difíceis. Pastor Joaquim esteve comigo nesses momentos. E aí, queridos, e Gabriel resolveu ir embora de Brasília. Chegou para mim, mãe, estou indo embora para São Paulo. Falei, meu filho, Eu e Bárbara estamos indo, estamos partindo. Eu que dia que você vai? Não sei, mas eu estou indo. Quando chegou no outro dia, ele falou assim, mãe, eu vou hoje. Eu falei, o quê? Você me falou ontem? Ele disse, mas eu vou hoje. Decidi, eu vou hoje. Muito obrigado, olha só, pelos tênis caros que você me deu, pelos livros que eu nem abri, e é verdade, tinha livro que ele nem abriu, pelos colégios caros que você me pagou, pelo carro que você me deu, as roupas de marca que você me deu. E ele chegou um dia para mim e disse que dinheiro não era tudo. Ficou com raiva de mim, o dinheiro não é tudo. Eu falei, tá bom, meu filho, desculpa, não vou te mais dar dinheiro. Chegou, mãe, me arranja tem conta aí para eu precisar fazer negócio. Eu falei, dinheiro não é tudo. Eu falei, não, mãe, peraí, não é assim não, né? Não é assim, entendeu? Eu falei, é assim sim, dinheiro não é tudo, vai virar, se virar. Não, mãe, você entendeu, né? Eu falei, não entendi. Eu não entendi, sabe por que eu não entendi? Porque eu passei minha vida pagando preço de oração pela sua vida e você vem dizer isso para mim, que dinheiro não é tudo. Eu te dei o melhor que eu podia dar. E às vezes nossos filhos não precisam de bens materiais, viu, queridos? Não precisam, eles precisam, sabe, de disciplina. Eles precisam de chicotada. É isso que eles precisam. Mas o conselho tutelar vai vir em cima da gente, não tem problema não. Pelo menos você responde o processo com a consciência tranquila, que sapecou. Pergunta aí, um dia ele falou para mim, se você me bater mais uma vez, eu vou te denunciar no conselho tutelar. Peguei um fio de computador, lá em casa que mais tinha, né, aquele que a gente usa para plugar. Peguei e fiz assim, ó, pá! Na pia lá de cá, falei, vai lá. Mas antes, claro, que eu preciso, você precisa ter motivos. Você vai lá sem motivo? Vem cá que eu vou te dar um pau aqui agora que você vai para lá. Eu, não, pelo amor de Deus, primeiro ele já dá um pulo desse tamanho, já ficou a vaga, né? Ficou acho que uns 6 meses, aquela coisa assim. Vai lá. Você está pensando o quê, meu filho? Eu já estou acostumado de ir na vara da infância e da juventude. Sabe quantas vezes eu fui lá? E eu não quero ir lá para juiz e promotor esfregar na minha cara, eu sendo advogada tendo um filho delinquente. Então, se você for preso, se você for isso, você vai ficar lá, porque eu não vou te tirar. Não vou. E outra coisa. E aí, vai ou não vai? Porque vamos logo que eu vou te aproveitar que eu já estou indo para aquele lado lá, já te dou uma carona. Ele falou assim, não, mas eu também não é assim não, porque você, apesar de tudo, é uma boa mãe. Apesar de tudo, eu era uma boa mãe. Tá certo. Queridos, ele chegou em São Paulo e eu fui visitar ele no ano passado. Ele é um homem de família. Quando eu olhei para o meu filho, aquele me encheu de orgulho. Eu disse, aquele menino se transformou num homem. E eu fiquei orgulhosa dele cuidar da família dele estar. Quando eu conversei com ele, eu falei, gente, é outra pessoa. Aquele menino, a partir do momento que ele cruzou a porta da minha casa, ele deixou aquele menino para trás e ele virou um homem. Quando foi, eu falei, só falta Jesus na vida do meu filho agora. Porque meu filho já é um homem transformado. A aparência do meu filho era linda. Eles se dedicam um para os outros. Pastor, pode passar. E quando foi agora, queridos? No dia 23 de março, o meu filho se converteu. Ele se converteu ano passado na igreja Batista da Lagoinha. O pastor dele é o pastor André Fernandes. E no dia 23 de março, o meu filho desceu as águas batismais, queridos. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aquele menino que era tudo isso aí. Ele é um homem de Deus agora. Ele é um homem de Deus, ele é um homem maravilhoso. E eu pedi ao Senhor, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor permitiu. Uma profeta falou, irmã, Deus me mostra que teus filhos são frutos do Senhor e você não vai partir dessa terra antes de vê-los plantados dentro da casa do Senhor. Este é meu filho Gabriel, este é o pastor dele. E ele ficou feliz porque foi o pastor que nesse dia eram muitos que estavam batizando. E o pastor batizou ele. Ele teve o privilégio de ser batizado por um pastor que é conhecidíssimo aí.
E ele batizou ele. Ele falou assim, e eu fiquei feliz, porque até nisso Deus foi caprichoso com ele. Que até o batismo da celebração não foi de qualquer jeito, queridos. Não foi de qualquer jeito. Deus não fica devendo nada para ninguém. A tua oração Deus colhe. Se não aconteceu hoje, ela vai acontecer. Hoje eu digo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa estamos plantados no Senhor. E Ele ainda vai vir nessa igreja testemunhar isso, vocês vão ver. Porque Ele vai apontar para mim e vai dizer, aquela mulher ali, ó. Aquela mulher ali, orou por mim, eu estou aqui. Glória a Deus. Você que está aqui hoje ouvindo esse testemunho, que ainda não aceitou esse Deus maravilhoso, ou que se afastou dele, que hoje quer fazer um compromisso com esse Deus, faça esse compromisso com o Senhor. Não tenha medo. Se está faltando isso, porque meu filho era o improvável, era aqueles que ele não aceitava. Ele fez uma tatuagem de Virgem Maria no braço para me afrontar, para voltar a nossa família. E hoje ele é um servo de Deus vivo, um homem do Senhor, um homem que fala do amor do Senhor. Vai no Instagram dele, você vai só ver testemunho. O tanto que Deus fez na vida do meu filho, Ele faz na sua, Ele faz na minha. Aqueles que estão afastados, que estão se sentindo frios, você hoje faça um compromisso com o Senhor, porque Ele é fiel. Vamos ficar em pé, igreja, e vamos cantar o refrão. Todo tempo, pode ficar em pé, igreja. Glória ao Senhor, igreja. Oh, aleluia. todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantar a bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Glória a Deus. Aquele que quer se renovar com o Senhor, aquele que quer receber do Senhor algo especial, abra seu coração, sinta a unção do Senhor neste lugar. Oh Deus, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, a cada um. Senhor, aqueles que querem, Senhor, renovar, Senhor, aliança contigo, receba, Senhor, aí, Senhor, adoração. Aqueles que estão afastados, Senhor, e querem, Senhor, se reconciliar com o Senhor, receba, Senhor. E aquele, Senhor, que está distante de ti, Senhor, traga, Senhor. Nós te louvamos, nós te damos Senhor. E nesta noite, Senhor, um grande mover, Senhor, no nosso meio. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Queridos, pode se sentar. E sabe qual é a minha sensação? Dá vontade de pular, dá vontade de cantar. Ei, xarabanã, chueira, manãs, cheio! Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Rei, che, 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 che. Oh, xaramanabasai. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, pastor, me ajudou muito. Queridos, que vocês entendam que eu senti, que vocês sejam impactados como eu fui. O dia que eu vi esse batismo, eu não me canso de ver, e toda vez que eu vejo, eu me alegro, eu choro. E minha prima Ilma, muito obrigada, minha linda, muito obrigada, minha irmã. A família do tio, todos choraram comigo, a Ilma
Aí uma teve quando eu precisei, sabe? Aí uma irmã, nós somos criadas junto com o primo, mas para mim ela é minha irmã. Ela é minha irmã. E ela, como ela me abraçou e chorou junto comigo. E eu quero dizer para vocês, vale a pena servir esse Deus. Vale a pena servir esse Deus. Ele é maravilhoso.